já tive percursos que poderia me envaidecer por eles de certa forma. Mas as pessoas que convivem comigo não enxergam o mesmo valor que os de fora vejam. Nós precisamos mergulhar no Jordão. E aquela menina olhou para Naamã, um homem que era de grande respeito, de grande valor. Afinal, de perto, é um leproso. E existem pessoas nessa vida que nós não precisamos conhecê-las de perto. Conheça a sua distância. Quando você se aproximar, você vai descobrir que é um leproso. E para entender bem essa história, nós temos que viajar quando Jesus cura aqueles 10 homens leprosos. E somente um volta para agradecer a Jesus. A lepra é uma doença que podemos enquadrar em vários aspectos comportamentais da nossa vida espiritual. Eu aprendo que naquela história estava a se referir da lepra da ingratidão. Porque a ingratidão também é uma lepra. A ingratidão é uma lepra. E uma pessoa ingrata, ele não sabe que é ingrata, porque ela perdeu a sensibilidade da ingratidão. Aqueles homens, aqueles 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer a Jesus por aquilo que havia feito por eles. E quando você não agradece, você reduz, porque na gratidão onde estava crescendo. A Bíblia diz que quando Jesus multiplicava os pães, ele não orou para que Deus multiplicasse, ele orou dando graças a Deus e o pão se multiplicava. Então, toda vez que você não agradece, você reduz, porque a gratidão é a matéria-prima para a adoração. E quando nós adoramos a Deus, Deus acrescenta nas nossas vidas. Não há coisa pior do que estar com uma pessoa que seja ingrata. Alguém que não agradece pelo pouco que tem. Alguém que não agradece pelas suas conquistas. Alguém que não agradece a Deus pela maravilha que Deus faz na sua vida. E quanto menos grato nós formos, mais necessidade nós teremos. Porque a ingratidão é uma lepra. E Deus, aprendendo com essa história, que Deus não quer nos punir porque nós somos leprosos. Deus quer nos sarar, Deus quer nos limpar das nossas lepras. Porque apesar de que Naamã era um homem leproso, Deus não reduziu as suas conquistas porque queria punir o leproso. Deus continuou dando vitórias a Naamã, mesmo ele sendo leproso. Naamã sempre que ia às guerras, sempre que ia às batalhas, ele vinha com a vitória, mas ainda assim era um homem leproso. E não precisamos ter muito discernimento espiritual para entender que a lepra de Naamã era a lepra do orgulho. Aleluia. Não precisamos de muito discernimento para entender que a lepra de Naamã era orgulho. Se há uma coisa pior na vida de um crente, é o orgulho. Porque o orgulho te coloca numa posição de mérito, de merecimento. O orgulho te coloca numa posição de banalizar a graça de Deus. O orgulho te coloca numa posição de manifestar comportamentos narcisistas. E aqui, muito cuidado com esse termo ultimamente. Não estou a falar aquele que não dá dinheiro, é narcisista, mas aquele que tem amor excessivo de si mesmo. Aquele que olha para si como o centro do universo. Aquele que olha para ti, olha para si mesmo e consegue manipular o outro de que o outro está errado no erro que ele cometeu. E Naamã tinha essa característica. A lepra de Naamã era a lepra do orgulho. Ele era tão orgulhoso que ele, quando ouviu que aquela menina disse que oxalá que o meu Senhor estivesse em Israel para que soubesse que é profeta, ele falou se calhar com o seu Senhor escreveu uma carta, o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel. É uma carta de rei para rei. O rei da Síria escreveu uma carta dizendo: eu estou a mandar ali o meu servo, o meu general, o exército do rei, o chefe do rei da Síria, para que ele seja curado da sua lepra. Eu imagino o rei de Israel sentado no seu palácio, recebe a carta do seu homólogo, o rei da Síria, e lê. A Bíblia diz que ele ficou indignado, rasgou as suas vestes, dizendo: por acaso sou eu Deus para poder cuidar a vida e tirar a vida, para curar o homem da sua lepra? E quando ele fala isso, a mensagem chegou ao profeta Eliseu. E diz o profeta Eliseu: manda ele para cá e saberá que há Deus em Israel. E quando ele chega, eu imagino que Naamã, ele preparou o seu exército. Preparou cavalos. A
dos cavalos e carro, se calhar meteu a melhor roupa, pegou o exército dos seus mulheres homens e foram para Israel. Eu imagino que Naamã, na sua cabeça, ele idealizou como é que seria o seu atendimento. Ele disse: se o rei da Síria mandou carta para o rei de Israel, eu vou ser tratado com honras militares. Ele também esperou uma banda musical a cantar o hino da Síria, dizer que não está vindo aqui um homem que será curado da sua lepra, e Naamã ia parar com o seu exército. Chegou lá e chegou diante do profeta Eliseu. O profeta Eliseu nem lhe atendeu pessoalmente, mandou o seu mensageiro dizendo que vai e lhe manda mergulhar 7 vezes no Jordão. Enquanto Eliseu pensava que o rei daqui, o profeta Eliseu, enquanto Naamã pensava que o profeta Eliseu receberia o chefe do exército do rei da Síria, Eliseu estava à espera de um leproso. Às vezes nós, pelo nosso currículo profissional, nosso currículo ministerial, queremos chegar diante de Deus e falar: Deus, aqui é o teu servo que fala. Mas são muitos anos de estrada, o Senhor sabe que eu já dei muito pelo teu reino. Enquanto você chega com orgulho, Deus está esperando um leproso. Deus está esperando um leproso que quer curar. Não há nada mais perigoso na vida do crente que o orgulho. Eu me lembro da história de Naamã, que o orgulho é uma lepra. E Deus não quer nos punir por causa da nossa lepra. Ele quer nos curar. Quando você está no processo de cura ou de limpeza da sua lepra, Deus não vai repetir as tuas conquistas de fora. Ele vai continuar a te abençoar, mas vai passar por um processo de limpeza da lepra. Essa questão do orgulho. Certa vez, quando éramos recém-casados, eu vim da casa dos meus pais com alguns hábitos que, depois com o tempo, eu decidi que precisava melhorar. Há certos alimentos que não comia. E não comia não porque me faziam mal, porque não gostava mesmo. E na casa da mãe, dos pais, eu não gosto disso. A mãe ainda inventa alguma coisa a te dar para te satisfazer. Eu não comia então feijão de olho de palma porque não gostava. Nunca me fez mal, mas não gostava mesmo. Todo tipo de comida que tem berinjela não como até hoje. São hábitos que aprendi de lá. E naquela altura minha mãe fazia 2 pratos. Aqui para quem come berinjela, aqui para quem não come. E quando me casei, levei esse comportamento comigo. E certo dia minha mulher me falou o seguinte: mas você não come mesmo isso por quê? Eu disse: eu não gosto mesmo. Nunca me fez mal, mas não gosto. Se calhar é só a forma em que te apresentaram na primeira vez que eu trauma para ti. Vou fazer de uma forma que você vai gostar. Mas se você fazer, já não vou comer. Não gosto mesmo. Então ela certa vez fez feijão de palma. E eu comi. E nem que foi mesmo bom. Agora, lhe falei então que ela tem razão. Que foi bom. O orgulho te faz você olhar para ti, mesmo não tendo razão, e querer culpar a outra pessoa. Nós precisamos de nos limpar das nossas lepras. E a lepra não se cura com a imposição de mão, falar hoje seja curado. São mergulhos do Jordão. Não é tipo fazer uma dieta, falar não, a partir de segunda-feira vou começar a fazer exercício, vou começar a praticar, vou reduzir a quantidade de açúcar, de gordura. Não. São mergulhos no Jordão. Quando você decide ser limpo de uma lepra, Deus vai colocar situações na tua vida que vai te exigir bater de frente com aquilo que você acredita. É uma lepra. E a lepra precisa ser sarada nas nossas vidas. O orgulho é uma lepra terrível. O orgulho é terrível. Porque o orgulhoso, ele não enxerga o seu erro. O orgulho é aquele que tem a coragem de ficar durante uma semana toda com a camisa no avesso. Ele coloca a camisa no avesso, ninguém lhe fala nada. Depois de uma semana ele dá conta que a camisa está no avesso, afinal. Depois ele fala, não, a partir de hoje entendi uma revelação que a camisa se mete no avesso. Porque o orgulho dele não lhe faz entender que estava errado a semana toda. E Naamã teve essa característica.
E falava que não, vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E nós sabemos que o número 7 na Bíblia não significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É de forma contínua até se chegar à perfeição. Se a perfeição for na centésima vez, é a 7ª vez. Se a perfeição for na 2ª vez, é a 7ª vez. O profeta orientou na mão, vai e mergulhe 7 vezes no Jordão. 7 vezes no Jordão. Ele se indignou, a Bíblia diz que ele ficou indignado. E o orgulhoso tem essa característica. Quando fica indignado, ele começa a falar consigo mesmo, começa a falar sozinho. Já não ouve mais ninguém. Já não presta toda atenção em nada nem em ninguém. E Naamã começou a falar consigo mesmo. Como é que ele vai me mandar ir no Rio Jordão? Porventura não são as águas de Farpá, de Abana e Farfar melhores do que todas as águas de Israel? E em Levítico nós vimos que um dos requisitos para uma pessoa leprosa é que ela tinha que ficar isolada de todos. O leproso ele não podia ficar diante da multidão. E uma pessoa orgulhosa não consegue conviver com os outros. Uma pessoa orgulhosa, por mais que ele esteja acompanhado ou acompanhada, ele está só. E aí a Bíblia dizendo que não é bom que o homem esteja só. O não é bom que o homem esteja só não necessariamente está a dizer que não é bom estar solteiro. Porque há muitos solteiros que não estão só e há muitos casados que estão só. O estar só é você viver debaixo do teu próprio orgulho. E o orgulho não te faz desfrutar da companhia dos outros. O orgulho não te faz desfrutar do teu companheiro, da tua companheira. Porque o orgulho olha para si e você se coloca no centro do universo. E não há coisa pior na vida de um crente do que caminhar só. A Bíblia vai nos reforçando. Melhor que sejam 2. Porque se um cair, o outro poderá ajudar. E Naamã foi lá, ele bem indignado, a conversar consigo mesmo, a falar sozinho. Por que eu pensei que ele viria diante de mim? Ele já realizou, se calhar pensou que ele ia se levantar com muito respeito. Sim, Senhor Naamã, estou aqui só para o profeta Eliseu. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor não. O profeta não fez isso. Mandou ele no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. E ele bem indignado, saiu dali falando sozinho. E o seu servo disse, mas Senhor, se o profeta mandasse alguma coisa muito difícil, iremos entender. Mas é só mergulhar no Jordão. É só mergulhar no Jordão. E o mergulho no Jordão aqui, vamos entender como situações em que vamos ser colocados, em que vamos ter que baixar e nos humilhar. O mergulho no Jordão é um banho de humildade. O mergulho no Jordão é um confronto à nossa arrogância, é um confronto ao nosso orgulho. É um confronto ao nosso orgulho. É um confronto ao nosso orgulho. Porque quem entrou no Jordão para ser salvo só mergulhou uma vez. Mas quem entrou para ser limpo da sua lepra teve que mergulhar 7 vezes. O número de vezes que vamos entrar no Jordão vai determinar se estamos ali para ser salvos ou para ser curados. Quanto mais você se deitar diante do Jordão, mais a tua lepra será curada. Deus quer nos curar da nossa lepra. Deus quer nos sarar da nossa lepra. Deus quer nos sarar. Deus quer nos tornar limpos da lepra. Então, como existe a lepra da ingratidão, quando nós não reconhecemos as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas, quando nós entendemos a lepra do orgulho, quando nós olhamos para nós e achamos que é mérito nosso, é nosso esforço, é nossa vitória, nossa dedicação, e Deus coloca situações nas nossas vidas que vamos precisar mergulhar no Jordão para sermos limpos da nossa lepra. E temos também a lepra da religiosidade. Aleluia. Temos a lepra da religiosidade.
Quem lembra da história da filha do Jairo? O Jairo, a Bíblia diz que ele era o maioral, né, da sinagoga. Estamos a dizer um homem com um percurso religioso incrível, invejável. E a sua filha de 12 anos estava em casa, padecendo, estava em casa sofrendo, estava em casa doente. E ele ouviu, claramente que ouviu a fama de Jesus, porque a fama de Jesus percorria a todos os povos naquela altura. E ele sabia que Jesus fazia milagres, Jesus curava. Ele ouviu essa fama. E ouvindo, agora ele ficou a pensar consigo mesmo. Eu sou o chefe da sinagoga. Vou diante deste homem que alguns dizem que comete blasfêmia para vir na minha casa orar pela minha filha. Acho que a necessidade de Jairo falou mais alto que a sua reputação. E Jairo, ele saiu, foi ao encontro de Jesus. Ele chamava por Jesus para que Jesus fosse até a casa dele. E vamos ver que a filha de Jairo tinha 12 anos. Estava enferma, prestes a morrer. E quando Jesus estava na multidão, a Bíblia diz que a multidão apertava e uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Meu Deus. O 12 na Bíblia significa governo. O 12 é o número do governo, as 12 tribos de Israel. E uma menina de 12 anos está em casa de Jairo a morrer. E uma mulher que há 12 anos está a padecer de uma hemorragia, de uma doença hemorrágica. A Bíblia diz que aquela mulher toca na orla de Jesus, na orla da vista de Jesus, e a mulher fica sarada. E Jairo presenciou esse episódio. Agora imaginem o que passou na cabeça de Jairo. O chefe da sinagoga que passou a vida inteira a ensinar que se uma mulher que está no período menstrual tocar em alguém, esse alguém se torna imune. Ele já teve que vencer o seu orgulho e procurar o homem que, segundo alguns naquela altura era blasfêmia, para chamar e curar a sua filha. E este homem, mais durante a trajetória, é tocado por uma mulher imunda. Uau! Olha o choque de realidade do Jairo. Eu imagino que quando o Jairo viu aquele episódio, a mulher de Filho Santo tocou, colocou a mão na cabeça agora, meu Deus! O que vamos fazer? Jesus, eu acredito que Jesus se aproximou e disse, Jairo, podemos ir à sua casa? Nessa história eu posso tirar muitos ensinamentos. Eu entendo que o 12 significa um governo, significa uma geração. Deus estava a nos mostrar que estava a levantar uma geração, mas antes de levantar a nova geração, precisava curar a geração antiga. A mulher que padecia há 12 anos, ela precisava ser curada. E a menina que morreu aos 12 anos, ela precisava ser levantada. Deus não vai levantar a próxima geração sem precisar curar a nova geração. Nós temos que ser curados das nossas lepras. Nós temos que ser sarados da nossa religiosidade. Nós temos que ser sarados do nosso orgulho. Temos que ser sarados da nossa ingratidão. Eu entendo que com essa história Jesus não só queria curar a mulher do fluxo de sangue, muito menos levantar a filha de Jairo, mas Jesus queria curar Jairo da sua religiosidade. Deus queria arrancar a religiosidade de Jairo e entender que a graça chegou. Deus queria curar Jairo dos seus rituais religiosos, dos seus preconceitos religiosos. Aleluia. Deus não quer nos punir por causa da nossa lepra. Ele quer nos sarar. Ele quer nos sarar. E a única forma de sermos sarados, de sermos limpos da nossa lepra, é com mergulhos no Jordão. São situações que vão acontecer na tua vida que você vai ter que ser humilde. São situações na tua vida que você vai ter que dar graças a Deus. São situações na tua vida que você vai ter que fazer, mesmo achando que a religião não permite. Aleluia. Aleluia. Eu tive muito choque de realidade por conta dessas questões de religião. Eu quando saí de Angola, tinha 19 anos, era muito humilde na altura.
E eu tinha 2 anos de conversão. Mas via um cristianismo muito radical. Era muito radical. Era extremamente radical. E aquele radicalismo me ajudou a preservar a minha inocência, a minha pureza, a minha santidade de Deus. Mas era uma religiosidade que eu disfarçava de santidade. Até que quando cheguei lá em Cuba, eu me deparei com uma realidade completamente oposta daquilo que eu via do cristianismo. Eu chegava na igreja e eu via pastores de jeans, de t-shirt. Eu me escandalizava e disse, meu Deus, pastor assim, de jeans, mas o culto principal do domingo. Aquilo para mim era um sacrilégio. Como é que um pastor vai se apresentar assim? Mas quando você senta para ouvir a palavra que vai sair daquela boca, a mensagem que vai te confrontar, você não entende. O mundo de radicalismo foi um episódio que aconteceu comigo. Certo dia nós lá éramos vários estudantes e veio da nossa universidade tinha um posto de gasolina onde tinha um local as pessoas vinham lá para comprar alguma coisa para comer, outros também para beber. E certo dia eu indo para lá e encontrei meus colegas a beber. Fui lá para comprar pão na altura. Sabe, os colegas me chamaram, olha aí, estamos aqui no convívio, a música que não acabou, aumenta só ali para mandar 3 cervejas. Eu olhei para ele e dizia, não é contra meus princípios, eu não posso dar dinheiro para você comprar cerveja. E por acaso é mesmo. E não dei. E aquela fala ficou grudada na mente deles por muito tempo. Só que depois de algum tempo, o nosso líder naquela altura, ele caiu em fornicação. Para piorar, caiu em fornicação não é com alguém que era namorada dele. Porque se você ainda cai em fornicação com a tua namorada, parece um pecado parece. E aquele episódio mexeu tanto comigo, balançou tanto a minha fé, porque era nosso líder, um homem cheio de palavra, um homem de Deus, incrível, com qualidades que poderia aqui passar a tarde toda a falar sobre ele. E ele me chama, né, nós que trabalhávamos com ele, e ele faz essa confissão diante de nós.